Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Travato e na aula de hoje vamos ter a aula de número 12 do SQL Server. Você vai aprender nessa aula como fazer operações matemáticas utilizando Excel. Utilizando Excel? Não, utilizando SQL. Estou com Excel na cabeça porque estamos a menos de uma semana de um grande evento que vai ocorrer aqui no Brasil, o maior evento de um encontro de apaixonados pelo Excel. Eu sei que essa aula é de SQL, mas eu não posso deixar de me referenciar ao Excel Weekend. Se você não conhece o Excel Weekend, então acesse www.excelweekend.com.br e conheça esse evento fantástico. Esse ano vou palestrar e vou falar sobre as funções novas do Excel Insider. Então é uma oportunidade de ouro para você passar 2 dias de imersão total falando dessa ferramenta fantástica. Vamos lá! O objetivo da aula de hoje é ensinar você a fazer operações matemáticas utilizando o SQL. Depois de aprender a fazer essas operações matemáticas, nós vamos agrupar e nós vamos utilizar esses conhecimentos para montar as nossas queries. Você vai perceber uma similaridade muito grande com o Power BI. Você já viu os amigos da comunidade falando sobre contexto de linha, contexto de coluna, e isso acaba ficando um pouco confuso para quem não conhece um pouco da análise de dados. Quando estamos fazendo o SQL e vamos fazer a operação matemática, nós temos 2 operações diferentes. Uma em que eu vou somar cada linha de cada registro. Por exemplo, eu tenho lá uma conta, uma coluna de valor, e eu tenho uma coluna de desconto em percentual. E eu quero calcular linha a linha esse desconto. É fácil, eu pego no meu select uma coluna e multiplico pelo percentual para descobrir quanto ele é. Essa multiplicação vai ser feita linha a linha de todos os registros da minha tabela. Não importa se são 10 ou 10 milhões de linhas. Por outro lado, existe uma segunda forma de fazer as consultas, que é através da agregação. As funções de agregação, elas fazem aquilo que o Power BI faz, que é somar as suas colunas. Como, por exemplo, eu quero saber o valor total recebido. Então, eu dou um sum, eu vou somar uma coluna. Basicamente, nós estamos fazendo um ETL diretamente na nossa query, sem ter que fazer isso lá no Power BI. Muitas vezes, eu prefiro fazer com que a carga do meu sistema, a carga dos meus dados seja feita via SQL, eu copio a query e importo no painel para montar um Power BI ou um painel no Power BI de forma simplificada. Lembrando que nós temos que nivelar a consulta, porque se eu deixar a consulta muito pronta, eu não vou ter condições de fazer lá no Power BI o drill down desses dados. Então, quando você estiver trabalhando com o SQL, estiver trabalhando com o Power BI, você vai perceber uma mudança na forma com que você vai fazer as suas consultas. Você vai começar a dosar, você vai começar a olhar para a sua query e falar, puxa, se eu fizer dessa forma, se eu agregar demais os valores, eu não vou conseguir explodir essas informações no meu painel. Quando você chegar nesse ponto, você vai perceber que o entendimento dos dados passa a ser muito mais simplificado, pois você vai olhar para os dados e você vai saber até que ponto de profundidade você vai conseguir fazer com as suas análises. Então, lembrando, podemos fazer as contas no SQL linha a linha, realizando operações matemáticas, como também podemos fazer essa operação matemática por coluna, que são as funções de agregação. Média, soma, tem uma série de funções que o SQL nos oferece. Vamos para a aula então? Começando! Vamos começar realizando operações matemáticas. Você sabe que para comentar uma linha de código, basta colocar 2 hífens. Se você quer comentar um bloco, então basta colocar uma barra asterisco, e no final do bloco você pode colocar um asterisco barra. Tudo que estiver entre esses 2 serão comentários. Agora vamos lá, vamos fazer o primeiro select mais simples. Sabe aquela continha básica que você quer fazer? Por exemplo, select 1 mais 2. Você tem uma continha simples, mas não quer pegar a calculadora. Escreva a conta através do select no SQL e pressione a tecla F5. Você vai ver aqui na parte de baixo o resultado da nossa operação matemática, que é 3. Mas, Alessandro, veja que não tem nenhum nome de coluna. Não tem problema, eu poderia colocar aqui um alias, por exemplo, chamando de resultado. Ao pressionar F5, vamos visualizar o alias da nossa coluna, o título chamado de resultado. Essa é uma operação de somatória simples,
eu poderia utilizar outros valores. Então vamos lá, select 458,99, lembrando que eu preciso da casa decimal colocando o ponto e não a vírgula, mais 899 mais 7,77. A partir desse momento, eu posso colocar aqui um resultado sem o S para fazer também com que a operação seja realizada. Pressionando F5, vamos ver o resultado da nossa somatória sem que eu tenha que pegar uma calculadora. Então essa é uma operação simplificada de soma. Podemos fazer também a subtração de valores. Vamos lá, subtração. Você já entendeu o conceito, pelo visto é muito simples. Se nós pegarmos aqui um número qualquer, 233, e vamos subtrair 78,99, vamos colocar aqui resultado, eu vou colocar apenas R. Pressionando F5 você vai ver que o resultado é 154,01. A subtração também pode ser feita. Se você quiser ordenar as operações matemáticas, você pode utilizar os parênteses também. Então 233 menos a operação do 78,99, vamos colocar aqui mais 333. Seguindo a nossa ordem de prioridade das operações matemáticas, primeiro vai ser executada a somatória do parênteses para depois fazer a subtração do 233. Se pressionarmos o F5, você vai ver agora o resultado negativo, pois esse valor entre parênteses é maior do que o 233, gerando esse resultado negativo. Além da subtração, podemos fazer também a divisão. Mas a divisão tem um detalhe que você precisa saber. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Select, vamos pegar um valor, 50 dividido por 2. Vou colocar aqui R, que é o resultado. Ou vamos escrever resultado para não confundir depois. Se pressionarmos a tecla F5, você vai ver que o resultado dessa operação deu 25, ou seja, uma operação normal. Mas, se vocês fizerem isso aqui, 49 dividido por 2, nós vamos ter uma pequena diferença no nosso resultado. Você vai ver o resultado apenas 24. No SQL Server, se você vai fazer uma operação de divisão com números inteiros, ele vai arredondar, vai retornar apenas a parte inteira de um número. Mas eu poderia contornar isso escrevendo select 49.0 dividido por 2. E ao fazer esta operação matemática agora, note que eu tenho lá na parte de baixo 24.5 e algumas casas decimais. O ponto zero vai fazer com que o meu resultado exiba as casas decimais. Da mesma forma, eu posso fazer a conta utilizando casas decimais diversas. Então 49,99 dividido por 2 vai ser o meu resultado. Pressionando F5, você vai ver que o resultado é 24.995. Aprendemos a soma, a subtração e a divisão. Por enquanto, não se preocupe que nós não estamos utilizando campos dos nossos selects. Nós estamos fazendo a operação diretamente da nossa SQL Server. Da mesma forma, vamos fazer a multiplicação. E você com certeza já entendeu o conceito. Se pegarmos aqui 50 vezes 2 e dizer que isso é um resultado, ao executar essa query, você vai ver que o resultado na parte de baixo vai ser igual a 100. Se também fizermos a conta com números decimais, 50,88 vezes 3, nós vamos ter um resultado também, mas dessa vez com casas decimais. Toda operação que você fizer de matemática com números inteiros retornará números inteiros. Toda operação realizada com números decimais retornará números decimais. Aqui eu vou fazer um parêntese, eu vou colocar aqui até o símbolo de atenção. Isso só vale para o Oracle. Se eu não me engano, se você tentar fazer isso no Oracle, vai ter um erro. No Oracle, para que uma operação matemática funcione, você deve escrever select, colocar a operação matemática from dual. Essa instrução vai fazer com que a operação matemática seja executada como SQL, mas chamando aqui de um endereço interno do Oracle. Não é da mesma forma que o SQL. Vou comentar, porque se você tentar executar esse script depois, você terá um erro. Já aprendemos então as funções básicas, que são soma, subtração, divisão e multiplicação. Se você se recorda, nós temos a potenciação. A potenciação é a elevação de um número. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado.
Se você é usuário do Excel, você poderia fazer essa conta colocando 2, o circunflexo, eu sempre erro, e executar essa operação, mas você vai ver que o resultado é 0. Essa operação na SQL é diferente, nós temos que usar uma função para fazer a potenciação. Quando você quiser elevar um número a uma potência qualquer, ou primeiro vamos ao quadrado. Se eu colocar aqui select square, abrir parênteses de 2, você vai ver que o resultado, deixa eu colocar aqui esse resultado, o resultado disso aqui vai ser 4. Ou seja, a função square, ela retorna o quadrado de um número. Se eu colocar 7 e pedir para que ele faça o cálculo, o quadrado do número 7 é 49. Então a potenciação, lembre-se, nós vamos utilizar a função square para retornar o quadrado de um número, que é o número vezes ele mesmo. E depois nós temos uma outra função que também vai ajudar nesses casos para elevar um número a n potência, que é a função power. Então a função power de 3,3 é a mesma coisa do que 3 ao cubo. O resultado dessa operação, se eu dermos um F5, vai ser 27. A operação que nós fizemos aqui nada mais é do que 3 vezes 3 vezes 3. Então 3 ao cubo é igual ao resultado de 27. Se quisermos fazer outra operação, por exemplo, 2 elevado à oitava potência, nós vamos colocar aqui o F5 e você vai ver que o resultado dessa operação é 256. Então já vimos que a função square, a função power tem essa função de calcular o quadrado de um número. Para fazer o percentual, então nós vamos fazer o seguinte, vamos lá. Porcentagem. Eu gostaria de somar 10 a um número. Select. Vamos colocar aqui 100. Eu quero somar 10%. Vezes 1.1. Resultado. Poxa, de onde eu tirei esse 1.1, Alessandro? Resultado. Se eu der um F5 aqui, você vai ver que o resultado será 110. Justamente porque 10% de 100 é 10. Quando nós vamos fazer uma operação de percentual, nós vamos utilizar a multiplicação. Eu poderia escrever assim também. Select 100 mais, abrir parênteses, 100 vezes 0.1, que é a conotação de percentual. Vou dar um F5 e você vai ver que o resultado também é 110. Eu nunca testei usar o símbolo de percentual, de porcentagem. Vamos ver se vai funcionar aqui. Eu vou colocar 10% e vou executar. Não funciona. Perceba que ele tem um erro aqui na nossa operação. O percentual não vai funcionar e vai retornar um erro na operação. Quando nós vamos fazer um cálculo de porcentagem para retirar uma porcentagem, digamos que eu quero tirar 10% de 100. Nós vamos multiplicar esse número por 0.9. O resultado disso vai ser 90. Quando multiplicamos um número por um inteiro, nós estamos dizendo que esse número ele tem 100%, ele é igual a 100% dele mesmo. Quando nós fracionamos o número 1, ou seja, 0.9 equivale a 90%, 0.8 equivale a 80%, 0.7 a 70%, e se eu quisesse extrair 10% desse valor, então eu teria que colocar aqui vezes 0,1 ou 0.1. O total é 10. Se eu quisesse 1% de 100, então eu multiplicaria 100 por 0,01. É como se nós pegássemos aqui e dividíssemos o número 1 inteiro por 100 partes. Aqui é a mesma coisa que nós dividíssemos o número 1 por 10 partes. E aqui 0,9 é a mesma coisa que 1 dividido por 10 partes vezes 9, para que eu possa calcular aqui 9 décimos desse valor. Todas essas regrinhas fazem parte da matemática básica, então não vou me aprofundar muito justamente para não deixá-lo confuso. Vou selecionar essa linha e vou executar e você vai ver que o resultado é 1. 1% de 100 é o número 1. Visto a porcentagem, vamos então ver agora uma outra função. A função ABS que existe no Excel também. A função ABS retorna o número sem o sinal, retorna o número sem sinal. Se nós dermos aqui um select
ABS, abrirmos parênteses e digitarmos menos 100, ao digitar aqui, ao selecionar esse resultado e pressionarmos o F5, você vai ver que o número extraído vai ser 100. Então não importa a operação que você esteja fazendo. Por exemplo, 100 menos 999. Isso daria um número negativo, mas eu quero que sempre se retorne positivo. Eu dou um F5 e você vai ver que ele não vai retornar o sinal. Deixa eu colocar aqui o outro ABS apenas para que fique guardado para você depois fazer o download disso lá no meu blog. Aliás, aproveitando, tenho recebido algumas ligações de mensagens de pessoas que estão tentando fazer o download de material lá no meu blog e não estão conseguindo. Isso porque as pessoas estão estão se cadastrando várias vezes. Agora, no final do mês de janeiro, eu já vou fazer a correção. Eu vou mudar o esquema de login na minha página para você fazer o download. Muito bem, aqui, agora nós vamos aprender a fazer a raiz quadrada. Como é que eu faço a raiz quadrada de um número, Alessandro? Nós vamos aqui dar um select e vamos utilizar a função sqrt. A função sqrt extrai a raiz quadrada de um número. Então, se eu colocar aqui a raiz quadrada de 49, ao pressionar a tecla F5, veremos que o resultado da raiz quadrada de 49 é 7. Se eu der um um select no sqrt de 7, nós vamos então extrair a raiz quadrada de 7, que é igual a 2 e vírgula todo esse número que nós estamos vendo por aí. Não sei se existe uma função, deixa eu tentar aqui. Select pi as resultado. Perfeito. Se você quiser então extrair o pi, basta utilizar a função pi. Olha que bacana. Se você quiser a data atual, então já aproveitando, né? A data atual, essa veio aqui agora, não estava nos planos. Você pode dar um select get date também sem nenhum argumento como resultado. Assim que dermos o F5, você vai ver que a data e a hora serão exibidos corretamente. Além dessas funções, eu tenho aqui a função sinal. Veja só. Eu vou colocar aqui a função signal. Select -1. Signal, que é a nossa instrução. É sign, na verdade. -1. E vou pressionar aqui a tecla F5 após selecionar. Veja que o resultado é -1. Se colocarmos aqui -10, a operação será -1. Ou seja, ele vai retornar -1 quando o número é negativo e quando nós colocarmos um número positivo, o resultado será 1 positivo. Se dermos aqui um sign, deixa eu dar aqui manter a nossa explicação também. E se nós dermos um select do sign de null, que é um tipo de dado do SQL, ao pressionar o F5 você vai ver que o resultado do sinal de null é null. Não existe um sinal para null. E o 0? Se dermos a instrução sign para o número 0, o resultado será 0. Então perceba que você pode verificar o sinal de um número utilizando a instrução sign. Todas essas funções estão disponíveis e nós podemos ainda utilizar uma que você vai ver bastante, que é a função de soma. Essa função de soma, que no caso do SQL é a função sum, permite a você somar valores. Então se eu colocar aqui 1 mais... vamos colocar aqui uma vírgula, 500, deixa que vai dar um erro aqui, vamos ver. Isso mesmo, ele não aceita, ele só aceita um argumento aqui de número. Então eu precisaria colocar aqui um valor e somar, por exemplo, com 7.777. Esse resultado aqui, a função soma, não tenho por que eu colocar a função sum, nesse caso que eu estou utilizando o operador matemático mais. Mas você vai ver que a função sum é uma função de agregação. E através do uso da função sum, nós vamos conseguir agregar, nós vamos conseguir somar valores de colunas inteiras. E aí você vai ver o resultado, que é dado no Power BI através das medidas. Perceba que interessante então as operações matemáticas. Existem outras, mas isso eu vou instruí-los no decorrer desse treinamento. Essa aula, esses scripts são bem simples, então eu aconselho a você, se você tem o SQL instalado na sua máquina, que tente reproduzir essas operações.
Faça pausas no vídeo para que você não perca tempo, faça a instrução, verifique o resultado, teste com números negativos, teste com números positivos, teste com texto como argumentos, lembrando que texto deve estar entre aspas simples. Então você vai perceber que o SQL reage de diversas formas às operações matemáticas. E o uso dessas operações matemáticas será essencial quando você estiver fazendo a análise dos seus dados. Eu vou salvar esta query aqui lá na nossa pastinha da aula 12, documentos, SQL, YouTube, então na nossa pasta 12, como 12 SQL, operações matemáticas. Na próxima aula, você vai ver outros selects, mas dessa vez nós vamos usar as funções de agregação, você vai aprender a utilizar o group by, você vai aprender a fazer contas com colunas para cálculos de desconto e acréscimo de valores, entre outros recursos. Essa é a aula 12 do curso de SQL Server. Eu tenho ainda muito conteúdo separado para trabalhar nesse treinamento. Me diz o que você está achando desse curso. Deixa aqui nos comentários o que você está achando. Faltou alguma coisa até o momento? Acha que se você for um DBA e estiver assistindo essas aulas, me avise. O que mais você gostaria que eu corrigisse ou explicasse dos contextos ou do curso? Em breve tem uma surpresa para vocês. Eu vou trazer uma DBA aqui para gravar uma aula comigo para falar de SQL Server e dar dicas de produtividade para vocês. Espero que tenha gostado e não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, me marque nos posts lá no LinkedIn, lá no Facebook, porque eu vou responder e agradecer a você pelo compartilhamento. Vamos fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis e vamos fazer com que a análise de dados fique cada vez melhor aqui no nosso trabalho. Grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!